Alô, galera goiana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, sejam bem-vindos ao Dois Toques, onde eu e um personagem, ou outros personagens, né? Sempre duas pessoas, nosso modelo é esse, duas pessoas debatem um tema. E hoje eu tenho o prazer de mais uma vez receber aqui o Charlie Pereira. Charlie está no seu estúdio de número 3. Tudo bem com você, Charlie? Tudo bem, Gervésio? Um abraço a você, a toda a nossa comunidade aqui no Futebol 62. Vem aí o Campeonato Goiano. E hoje, como você destacou, estou num dos meus estúdios, né? Um estúdio, né, bem caseiro, né? Que eu vivi boa parte da minha vida, né? Que é a casa da minha mãe, né? Estou aqui, né, batendo bola nesses dois toques, direto da casa da mamãe. Aqui do Coisa lado de uma boa. mesa, não dá para o nosso internauta, para quem está nos acompanhando, mas tem um pote de bolo ali, margarina, refrigerante, café, banana, né? Aqui eu sou rei, viu, Jorge? Exatamente. Talvez não tenha lugar melhor no mundo, né, Charlie? Eu ainda não achei. Deixa minha esposa não ouvir. É. Charlie, falando em coisa boa, né? A gente vem vivendo aqui, e você acompanha isso há muito tempo, né? Desde a sua época, como você dizia, que você puxava fio para as rádios. Hoje não tem mais fio, né, Charles? Os fios estão reduzidos, as maletas também já não já caíram em desuso. Mas é, eu, eu acompanho quase nesse mesmo período que você também, pelo menos na minha visão, os estaduais perdendo importância, sabe? Quando não de ler, não de ver, mas de ler, ali nos anos 60, nos anos 70, principalmente dos anos 60 para trás, os estaduais tinham uma importância absurda. Alguns times valorizavam mais os estaduais do que o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Tanto que o Campeonato Brasileiro demora a acontecer justamente porque as equipes não tinham necessidade de ter um Campeonato Brasileiro. Elas viviam muito bem onde estavam, vamos dizer, né? E claro que a gente está no Brasil, um país continental. Se a gente for pensar o campeonato goiano, territorialmente falando, ele é do tamanho de muitos campeonatos nacionais e europeus, né, em termos de distância, de proximidade dos clubes. Porém, é, depois veio o Campeonato Brasileiro, e agora o Campeonato Brasileiro já vai começar em janeiro, né? Pela primeira vez, praticamente na história, a gente vai ter um campeonato aí de 10 para 11 meses. Você acha que os estaduais, Charlie, eu não acredito assim neles morrerem, mas em termos de relevância, de importância, os clubes aí, os grandes da Série A, os medianos da Série A, os clubes da Série B, especialmente para essa elite do futebol nacional, em termos de orçamento, você acha que o estadual ainda tem importância fora do discurso? Gerli, você trouxe aí, digamos, um preâmbulo sobre todo esse cenário dos campeonatos estaduais, quanto eles foram perdendo a relevância que já teve no passado. Eu vou citar dois pontos que eu acompanhei, você também, né? Nós temos idades muito próximas, né? 87, né? Os clubes que tiveram que organizar inicialmente o Campeonato Brasileiro, porque a É CBF porque a CBF tinha falado que não tinha dinheiro para fazer, né, Charlie? não existia assim, um movimento, né? Porque os estaduais já tinham ocupado boa parte da temporada e já era nesse cenário, né? Os estaduais tinham uma relevância que às vezes era até maior do que os campeonatos nacionais, né? Não existia uma organização de campeonato brasileiro, né? Não existia padrão ano a ano, eram fórmulas diferentes ano após ano, né? Principalmente ali na década de 80, né? E aí eu estou assistindo um documentário na Globoplay, vou até fazer aqui um comercial. Quem não assistiu, assista, que é chamado Os Bad Boys, que fala do campeonato de 1995 no Rio de Janeiro. Aquele Túlio, campeonato com Túlio no Romário e Edmundo, não Botafogo, era? Romário. O Edmundo não tinha chegado ainda para o Flamengo, ele chega depois do estadual, mas era o Romário vindo para o Flamengo depois de ser campeão do mundo, Renato Gaúcho no Fluminense, Túlio no Botafogo. No Vasco, o Vasco vinha de um tricampeonato, mas não montou um time bom para 95. Foi coadjuvante. Mas o grande jogador daquele time era o Valdir Bigode. Era um atacante até tímido,
E próximo bom, desses né? outros Mais três, né? bom. Bom centroavante, fazia muitos gols, mas não tinha aquele espírito provocador do Renato, do Romário, É, do Túlio. Né? Eles foram grandes personagens, né, da história do futebol brasileiro nesse quesito e também na bola, né? E aí o Sávio, que era jogador do Flamengo, ele fala isso. Assim, o campeonato carioca pra gente era muito mais importante que o campeonato brasileiro. Né? Ele cita isso, né? Que o campeonato era grande, tinha uma extensão de datas muito maior do que depois foi tendo, né? Hoje nós estamos reduzidos, Gerliese, a 11 datas. Isso, né, para estaduais que têm times na Série A, né? Quem não tem é, como. No nosso caso, ainda pode ter aí, digamos, um chorinho, uma, duas, três datas a mais. Mesmo assim, é muito pouco comparado a 95, a década de 90, até mesmo o início do século. Para mim, existiu uma campanha nacional de imprensa, de clubes, de alguns clubes e alguns dirigentes para demonizar o campeonato estadual, meio que colocando ele como o grande problema do calendário. A aberração que atrapalhava os clubes, às vezes, a ter um rendimento melhor na metade do ano, no final do ano. Ah, mas aqui o calendário é muito difícil, tem um campeonato estadual. Eu vejo de outra forma, né? Mas eu tenho que reconhecer que hoje o campeonato goiano, que é a nossa realidade, ele tem menos importância do que tinha há 10 anos atrás, 30 anos atrás, como é o campeonato carioca, como é o campeonato paulista, o carioca, que eu falei aqui agora desses grandes nomes e como eles levavam a sério o campeonato carioca. O Flamengo começa com sub-20, o Vasco com sub-20, o Botafogo, o Fluminense, né? Lá para fevereiro, que eles vão se ater ao campeonato. Nem sei como é que vai fazer esse ano, porque o Brasileirão já está começando, né? Mas dos campeonatos que eles disputam, o estadual é o que tem menos importância. Para nós, deveria ter uma importância significativa. Quando chega o final de 2025, eu faço uma reflexão em relação ao ano dos nossos três clubes. O melhor ano foi o do Vila, porque levantou um troféu, porque ele quebrou um jejum, né? Porque ele conquistou algo, ele deu volta olímpica. Os demais não conquistaram nenhum acesso. O próprio Vila não conquistou mais nenhum acesso depois do Campeonato Goiano. Nenhuma conquista, melhor dizendo, né? Então eu vejo que ele ainda é importante, porém bem menos importante do que já foi. eu também vou nessa mesma linha. Você fez acho que uma explanação muito relevante, Charles, nessa questão da demonização do campeonato, sabe? O ser humano, de um modo geral, ele gosta de escolher aquilo que ele não gosta, ou que ele debate contra, vamos dizer. Ele gosta muito de ter esse tipo de atitude, né, Charles? Seja com uma pessoa, com um sistema político, com uma religião. Ele gosta muito de colocar aquilo como a razão do mal, né? E aí, pronto, você já aniquila qualquer reflexão positiva a respeito daquilo. Por exemplo, o campeonato estadual, uma coisa assim, é o que eu acho, outra coisa é o que a gente vê, né, Charles? Tem coisa que a gente acha injusta e a gente não consegue fazer nada para evitar. Eu acho que essa depreciação do estadual para clubes como os nossos, que são clubes estaduais, os nossos clubes são clubes estaduais. Nem regionais eles são, Charles, eles são estaduais. Se você for no Mato Grosso, não tem torcedor daqui. Falando assim, torcedor em número volumoso. Hoje os clubes nossos têm enorme dificuldade em entrar até no interior goiano. Não é só fora, não. Se você saiu da região metropolitana de Goiânia, já é problemático, assim, a quantidade que tem. Então, para clubes como os nossos, do Paraná, de, da Bahia, de Pernambuco, do Pará, do Ceará e de outros estados, onde eles têm chance de ter sucesso, fazer torcedor, levar alegria ao seu torcedor, são nos estaduais. Com raríssimas exceções, em temporadas, alguém consegue fazer. Ah, o Goiás uma vez chegou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é o exemplo mais bem sucedido, já ganhou o Sul-Americano, a Copa do Brasil, o Brasileiro. O Coritiba outro dia chegou em duas finais de Copa do Brasil, outro dia, assim, tem mais de uma década já.
O Fortaleza chegou na final do Sul-Americana, o Ceará lá nos anos 90 chegou na final de Copa do Brasil, mas onde esses clubes têm sucesso, onde eles conseguem vencer, fazer torcida, é nos estaduais. É nas Copas regionais também, onde eles são protagonistas, né? Por exemplo, numa Copa Centro-Oeste, nossos clubes são protagonistas. Numa Copa do Nordeste, esses clubes que eu citei são protagonistas. Mas aí, Charles, para mim, eles cometem um erro muito grande. Eles não é que eles têm que abandonar o Campeonato Brasileiro, tudo, porque é onde está o dinheiro. Mas quando eles mesmos partem para desvalorizar o estadual, e eu já vi isso produzido por muita gente da mídia desses estados, inclusive da nossa, por muitos dirigentes desses estados, inclusive do nosso, eles estão matando aquilo onde eles são protagonistas. Eles abandonam a competição que eles podem ser protagonistas para ser sparrings na Série A. Que é isso que nossos clubes hoje são na Série A, eles são sparrings. Tanto que se você chegar, vai começar um Campeonato Brasileiro, vamos supor, algum time goiano nosso sobe esse ano, não importa qual dos três. Em 2027, se ele pudesse fechar um acordo, fulano, você quer terminar o brasileiro em 16º, ele aceitava. Porque ele não tem aspiração lá em cima. Aonde que eu assino, né? Aceitava. Por quê? Porque não aspira mais do que isso. Eu aceito. 3 anos seguidos, 3 anos seguidos. Pode me pôr em 16º aí, 3 anos seguidos, que eu fico tranquilo. Então, isso para mim é um erro. E aí a gente vai perdendo força. Mas eu não consigo hoje ver, Charlie, uma reversão, sabe? Eu tento olhar um caminho para reverter esse destino e eu não consigo ver. Eu olho, eu acho que as federações trabalham contra, porque eu estou vendo os estaduais muito com cara de torneio de pré-temporada. Sabe, eu estou vendo os clubes tratando o estadual sim. Aí foi reduzindo tanto as datas, por exemplo, o nosso estadual desse ano ele não vai ter nem 60 dias, né? Nem 60 dias. Então, como vai andando, é, isso já é quase uma pré-temporada bem feita. 50 dias é uma temporada bem feita, que é quase o que o nosso campeonato tem. Então, a federação pega, no caso da nossa e da maioria delas, ela pega um campeonato super reduzido, Charles, e ela põe mais da metade dele para não valer quase nada. Aí ela fomenta ainda mais esse modelo, sabe? Esse descaso. Porque, igual você citou, os carioca vai começar com sub-20. Por que eles vão começar com sub-20? Porque eles sabem que eles estão classificados. Alguém tem dúvida que Goiás, Vila e Atlético estarão na segunda fase do Campeonato Goiano? Só se for uma aberração daquelas gigantescas para não estar. Então, a fórmula de disputa, ela incentiva o clube a fazer essa pré-temporada. Enquanto eu acho que a federação, se ela pega nem que fosse um Goiano de turno único, é pontos corridos, turno único. Não vai ter emoção, vai ter mais do que tem hoje. Isso eu asseguro. Porque nossas emoções hoje já são resumidas a 3 ou 4 jogos. Você planeja. A única lembrança que eu tenho vivo de campeonato goiano, que foi o de 99, na maior parte dele, ele foi super emocionante. E olha que só tinha 2 times brigando. Eu acho que agora a gente tem condições até de ter mais. Mas você vê, Charles, algum caminho para reverter esse destino que parece ser inevitável? Não, e olha que, voltando lá atrás, você citou 99, olha que naquele ano a gente tinha a briga pelo título, que ficou ali polarizada entre Goiás e Vila. O Vila começa muito bem, vem logo no início da competição, nas primeiras rodadas, tem uns 5-3, né? Parecia que o Vila ia ganhar o Ganhou campeonato. 10 Abriu ali seguidas, Charles. uns 4, 5 pontos, mas depois não O Vila, conseguiu administrar. o Vila ganhou os Pois 10 é. primeiros Depois não jogos, conseguiu Charles. administrar. Acho um timaço também, né? E depois o Goiás cresceu, conseguiu reverter a situação e vence o campeonato aí até com algumas rodadas de antecedência. Mas naquela época ficou polarizado ali Goiás e Vila. Hoje você pode dar mais vagas para a Copa do Brasil, o que é um campeonato dentro do campeonato. Você tem as vagas na Série D, e hoje o número de vagas é um número maior do que nem me lembro se tinha Série D, né? Acho que não tinha naquela época ainda a Série D. Então, assim, o campeonato ele pode ter outros atrativos. Eu acho legal essa questão do campeão do interior. Você movimenta ali os clubes que não são de Goiânia, né, para
para uma competição que pode ser daqui a pouco uma vaga para uma Copa Centro-Oeste, uma vaga para o Campeonato Brasileiro da Série B, uma baita de uma premiação, né? Eu vejo assim que não se tentou de forma verdadeira, Gerlieser, salvar os estaduais. Foi acontecendo essa situação de crítica, de que é o problema do calendário, que ninguém quer disputar, que foi construído por parte da imprensa, clubes, por alguns dirigentes, mas nem tentou. Quem deveria tentar seria a CBF junto com as federações, ou até mesmo as federações juntos. Espera aí, gente, não vão matar nossa galinha, não. Né? Federação Goiana, Federação Paranaense, Catarinense, Paraense, os demais estados da região Norte, Nordeste, aqui no Centro-Oeste, eles poderiam ter juntos, porque juntos eles são mais de 20 votos numa eleição de CBF. Então, eles têm capital político. Eles poderiam, de repente, falar assim, olha, nós não vamos diminuir datas. Nós vamos oferecer essas opções diferentes. Vamos colocar um campeonato, talvez, espalhado dentro do Campeonato Brasileiro, né? Sei lá, sabe? Eu acho que deveria se apresentar soluções. Para mim, foi a pior das soluções a que escolheram que a gente está enfrentando agora, que é essa redução de datas. Aí, porque ele chegou num tamanho de encolhimento, né, Charlie, que se você pegar todo o processo dos últimos anos, hora nenhuma retroagiu. Ele veio de 6 meses, passou para 5, para 4, para 3, chegou em 2 agora. E não tem nenhuma perspectiva de que ele volte para 3, né? Não tem perspectiva de que ele volte para 3. Talvez, se ele voltar, ele até volte, igual eu já vi muita gente propondo, sem os times que jogam Série A e Série B, por exemplo. Se torna quase uma competição, quase uma segunda divisão, né? Se você pegar em termos de notoriedade, de engajamento, se você tira os times da Série A, da Série B, dos campeonatos, a maioria deles vão parecer com campeonatos de segunda divisão, estaduais, né? Pelo menos nessa minha visão. Então, sem dúvida, eu vejo os nossos estaduais com um futuro bastante comprometido e sem força para reação, sabe, Charles? Acho que esse é o cenário muito claro nesse momento. Agora aguardar. O nosso está começando aí, começa nesse final de semana, né? Eu vejo que a própria imprensa nossa aqui se mobiliza para fazer uma grande cobertura, né? Os exemplos são vários aí de veículos de comunicação, seja o rádio, na televisão, né? Nós teremos todos os jogos transmitidos, né? Por vários veículos de comunicação, né? Temos aqui os portais, o canal Futebol 62 que tem como função divulgar, comentar, analisar, explorar o futebol goiano, né? A gente continua ainda, digamos, gostando do Goianão, gostando do campeonato estadual. E aqui até que eu ainda vejo um cenário nesse ponto positivo, Charles. Acho que a imprensa gosta do campeonato. Os clubes, o Goiás foi o único que eu vi em algum momento tentando desdenhar do campeonato, mas era só no discurso, porque na prática o Goiás ficava bravo de perder e etc. Então eu acho que aqui a gente ainda tem um interesse bom. O Goiás é muito essa questão, às vezes, do discurso, porque a gente sabe o quanto o estadual impacta no Goiás, né? O último técnico que terminou o estadual e continuou para o Campeonato Brasileiro, ele teve que ser campeão, foi em 2018, foi o Hélio, né? Foi o Hélio, 2018. Foi o último título, né? Que a partir de 2019, o Barbieri perde o título, né, para o Atlético e cai. E assim foi acontecendo, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? Agora, o último, perdeu o título, não, aliás, o Jair Ventura perdeu o título e caiu. Então, essa questão de desdenhar o estadual, o Goiás sabe o peso que tem o campeonato estadual internamente. Exatamente. Obrigadão, Charles, por mais uma vez a gente bater esse papo aqui nos dois toques. Abraço, Gerli, e que nós tenhamos aí um grande campeonato goiano, mesmo com esse
nesse período apertado de datas, né? Vai ter jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, né? Quando a gente esquentar, já vai estar na hora de acompanhar uma decisão, né? Mas tomara que tenhamos Exatamente. grandes jogos aí. Tenhamos surpresa. Eu gosto é quando tem surpresa, viu, Gerliezer? Ó, eu acho esse ano bastante propício. A gente pode falar sobre isso no outro vídeo aqui. Você falou de quarto domingo, o campeonato começa dia 10 e vai ter 7 rodadas nesse mês, Charlie. Só para Durante ter 20 assim uma. dias, né? 21 dias. É, 21 dias, 7 rodadas. E brigadão a você, torcedor, deixe a sua opinião. Você gosta do estadual? Existe ainda o que fazer para refortalecer os estaduais? Ou nós estamos aqui trabalhando por uma causa perdida? Deixe o seu comentário. Meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.